Qual é a sua crença pessoal em relação à ressurreição? O que você acha que aconteceu? Você tem uma crença formada ou apenas tenta interpretar o texto e buscar a mensagem implícita? Durante 2000 anos, o Vaticano permaneceu em silêncio enquanto uma fortaleza remota na Etiópia guardava as últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão. Mas, por algum motivo, essa transcrição específica e a Bíblia mais completa que continha essas palavras foram mantidas ocultas do Ocidente. A Bíblia etíope sequer menciona Jesus? E a resposta curta para essa pergunta é sim. Ela afirma a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma pesquisa recente e aprofundada, Joe Rogan ficou impressionado com a Bíblia etíope, que continha detalhes quase inacreditáveis. Revelaremos as chocantes descobertas que os pergaminhos etíopes mantiveram em segredo durante todo esse tempo. Para entender por que essas palavras foram apagadas, precisamos examinar o livro que o mundo jamais deveria ter visto, o livro proibido. Você já pegou um livro e percebeu que o capítulo mais importante havia sido arrancado? Pois bem, era assim que alguns estudiosos se sentiam em relação à Bíblia durante anos. Tudo começou quando Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu a algumas pessoas e ascendeu aos céus. Esses estudiosos consideravam que os intervalos de tempo entre esses períodos eram muito curtos, quase apressados. Há um intervalo de 40 dias em que nos é dito que Jesus ensinou os apóstolos, mas há pouquíssima informação sobre a conversa em si. Enquanto a Bíblia ocidental não menciona explicitamente os detalhes da conversa, a Bíblia etíope preenche esse silêncio com um documento chamado Epístola Apostolum. Diz-se que o texto deste livro contém cerca de 60 sessões de perguntas e respostas entre o Cristo ressuscitado e seus seguidores, incluindo um relato detalhado do que aconteceu durante suas últimas semanas na Terra. No livro, os apóstolos fizeram perguntas e as respostas que receberam foram muito mais místicas do que aquelas a que estamos acostumados. Jesus descreveu sua ressurreição não como um simples retorno a um corpo físico, mas como uma metamorfose. Ele explicou que sua forma havia se transformado em um corpo de luz que não era nem fantasmagórico nem carnal, era algo completamente diferente. Esse nível de misticismo relacionado à ressurreição era um roteiro para o que os humanos poderiam eventualmente se tornar e é parte essencial da tradição etíope. Talvez a parte mais arrepiante da conversa de Jesus com seus discípulos envolva o desfecho do futuro. Nesses pergaminhos, Jesus adverte seus seguidores sobre o que está por vir para a igreja. Ele menciona especificamente líderes cegos e mestres corruptos que, eventualmente, interfeririam para editar sua mensagem e adequá-la a uma narrativa específica. Ele previu que suas palavras seriam distorcidas para servir aos interesses de homens poderosos em vez das almas do povo. Essa advertência explica por que a igreja etíope se esforçou tanto para manter seus 81 livros exatamente como estavam. Eles acreditavam que estavam protegendo a verdade pura de um mundo que queria enterrá-la. Enquanto o Ocidente caminhava em direção a uma versão simplificada da fé, a Etiópia manteve os detalhes complexos dessas conversas finais ocultos por anos. Mas se essas palavras eram tão importantes, por que o Império Romano passou séculos garantindo que ninguém soubesse delas? No século IV, o imperador romano Constantino queria unificar seu vasto império sob uma única religião. Para isso, ele precisava de um livro oficial para manter a ordem. Sua equipe de bispos examinou centenas de pergaminhos disponíveis e decidiu quais seriam escolhidos. Eles buscavam consistência e temas que incentivassem a obediência à autoridade. Enquanto isso acontecia, o Império Oxomita, na Etiópia, fazia algo muito diferente do que o imperador romano havia planejado. Em vez disso, eles coletavam todos os textos sagrados que conseguiam encontrar. Isso eventualmente levou a sua Bíblia de 81 livros, enquanto o Ocidente optou por um número muito menor. A Igreja Romana acabou rotulando tudo o que não aprovava como heresia.
E essa era uma classificação perigosa naquela época. Se um livro falasse sobre encontrar Deus diretamente dentro de si mesmo sem a ajuda de um sacerdote, era visto como uma ameaça ao Estado. A versão romana da Bíblia começou a se concentrar fortemente no pecado e na ideia de que os humanos são devedores que precisam de uma instituição para salvá-los, o que era muito diferente dos textos etíopes, que eram mais como um guia para a soberania cósmica. Nesses pergaminhos mais antigos, a ressurreição não se tratava apenas de Jesus pagar uma dívida pela humanidade, mas também de recuperar o poder interior de Deus. Sabemos que esses textos não são uma invenção moderna por causa dos evangelhos alemães. Estes são os livros cristãos ilustrados mais antigos do planeta, descobertos em um mosteiro remoto nas terras altas da Etiópia. Quando os cientistas usaram a datação por carbono, descobriram que os livros eram centenas de anos mais antigos do que quase qualquer Bíblia na Europa. Esta foi mais uma prova de que a Etiópia possuía a versão não filtrada dessas histórias muito antes do Vaticano ou do Rei Jaime sequer existirem. Muitos pesquisadores especulam que o Ocidente ignorou essas versões porque elas revelavam demais sobre o potencial humano. Se as pessoas percebessem que tinham uma linha direta com o divino, talvez não sentissem a necessidade de apoiar uma instituição religiosa gigantesca. Essa supressão não se tratava apenas de teologia, tratava-se de controle. E chamou a atenção do maior podcaster do mundo, Joe Rogan, fascinado pela ligação com a Etiópia. Joe Rogan, um podcaster americano, passou centenas de horas sentado diante de pessoas como Graham Hancock e Billy Carson, discutindo coisas que parecem desafiar tanto a ciência quanto os livros de história. Um dos temas que atraiu milhões de ouvintes tem a ver com os mistérios ocultos da religião, especialmente o cristianismo. Frequentemente, ele retorna à Etiópia, pois lhe parece o epicentro de uma história que ainda não foi totalmente contada. Joe fica genuinamente indignado quando percebe que a versão da história que nos é ensinada é, muitas vezes, uma versão editada e suavizada. Ao observar a Etiópia, os mistérios são difíceis de ignorar. Veja a Arca da Aliança, por exemplo. Enquanto a maioria das pessoas a considera um adereço de filme, Joe e seus convidados falam dela como uma peça de tecnologia ancestral. Na cidade de Oxum, um único monge guarda o que eles afirmam ser a verdadeira arca. Isso se encaixa perfeitamente com a ideia de que a Bíblia etíope contém segredos técnicos que o resto do mundo perdeu ou ignorou. Rogan também analisa isso sob a perspectiva da consciência humana. Ele questionou se os antigos rituais nessas terras altas da Etiópia envolviam alcançar estados superiores de consciência. Como a Bíblia deles tem 15 livros a mais que a nossa, isso levanta questões sobre que tipo de exercícios mentais ou espirituais eles praticavam. Ele acha fascinante que esses textos possam ser instruções para desbloquear partes da mente humana que esquecemos como usar. Isso remete ao seu conhecido interesse na interseção entre espiritualidade e ciência. Ele vê uma conexão entre as visões místicas descritas em pergaminhos antigos e as experiências que as pessoas têm hoje em meditação profunda ou estados alterados de consciência. Uma das maiores mudanças para Joe foi perceber que a forma mais antiga dessa fé era africana. Durante séculos, o Ocidente retratou essas histórias através de uma lente europeia, com arte e cultura específicas. Ver a perspectiva etíope muda tudo. Muda a imagem de Jesus e o contexto cultural de toda a religião. Joe ficou impressionado ao descobrir que, enquanto a Europa ainda vivia sua Idade das Trevas, a Etiópia já preservava o registro mais completo da vida de Cristo. Ele percebeu que a história oficial do cristianismo omite seus capítulos mais importantes. Joe costuma perguntar: o que mais eles estão escondendo? Para responder a essa pergunta, precisamos examinar o livro que o Ocidente mais teme: o livro de Enoque. O livro de Enoque é a única escritura que abala os alicerces da história religiosa tradicional. Durante séculos, este livro permaneceu desconhecido no Ocidente. Estava perdido para todos.
exceto para os escribas da Etiópia, que o preservaram em sua antiga língua, o Gai. Isso deu à Etiópia um enorme monopólio sobre os segredos do tempo e as mensagens divinas. O texto não se concentra apenas na fé, mas também em um grupo de seres chamados de vigilantes, que eram anjos caídos. Eles não foram enviados por Deus nem caíram em desgraça. Eles vieram à Terra e começaram a compartilhar segredos proibidos. Eles ensinaram os humanos a trabalhar com metais, a observar as estrelas e até mesmo a usar plantas para fins medicinais. Para a Igreja Romana primitiva, essa informação era perigosa porque sugeria que o progresso romano provinha de uma fonte que eles não podiam controlar. O mais curioso é como os vigilantes supostamente influenciaram a genética humana. O livro descreve-os tendo filhos com humanos, criando uma raça híbrida conhecida como Nefilins. Isso adiciona uma camada de mistério biológico à Bíblia que o Ocidente tentou apagar. Ao ler as palavras de Jesus após a ressurreição na Bíblia etíope, você percebe algo específico. Ele usa a expressão Filho do Homem repetidamente. Esse título é central no livro de Enoque, mostrando uma ligação direta entre os dois textos. É como se Jesus estivesse citando Enoque para explicar sua própria identidade. Essa conexão torna a decisão romana de proibir o livro ainda mais suspeita. Se a pessoa que eles adoravam fazia referência a esse texto, por que o enterrariam? A resposta só pode ser encontrada nas descrições que Enoque faz de suas viagens. Ele descreve atravessar portais no céu e ver a Terra da perspectiva de um piloto moderno, e não de um antigo nômade. Ele fala de portões de fogo e rodas dentro de rodas, o que significa que Enoque é um modelo para o mundo sobrenatural que só agora começamos a reconsiderar. O livro de Enoque é uma peça fundamental do quebra-cabeça do tempo. Mas a Bíblia etíope contém uma crônica secreta do artefato mais poderoso do mundo, conhecido como Quebra-Nagast, ou a Glória dos Reis. Enquanto o mundo ocidental se concentrava na versão romana da história, este texto registrava o encontro do rei Salomão com a rainha de Sabá. O encontro deles foi muito mais do que uma simples visita entre dois membros da realeza. Dela nasceu um filho chamado Menelik, que eventualmente viajou de volta a Jerusalém para encontrar seu pai. Segundo os registros etíopes, quando Menelik retornou para casa, trouxe consigo a Arca da Aliança. Isso mudou o panorama espiritual do mundo inteiro. O texto argumenta que, devido a certas escolhas feitas em Jerusalém, a presença divina de fato se deslocou para a Etiópia. Essa afirmação representa uma mudança drástica para qualquer pessoa acostumada à narrativa tradicional do Oriente Médio. Ao manter viva essa história, a Etiópia estabeleceu o que chamam de dinastia salomônica, insistindo que a linhagem do leão de Judá continuava por meio de uma linhagem africana. Isso significa que a árvore genealógica de Jesus está diretamente ligada a essa história etíope. Durante séculos, os imperadores da Etiópia usaram esse título para demonstrar que eram os guardiões dessa ligação sagrada. Ao analisarmos as palavras pós-ressurreição encontradas na Bíblia etíope, Jesus valida essa linha específica de autoridade. Ele fala sobre o trono de Davi de uma maneira que sugere que ele possui uma morada física e espiritual na terra, algo que o resto do mundo esqueceu. Isso não se trata apenas de fé ou lendas antigas, pois arqueólogos encontraram ruínas imensas na cidade de Oshon, que datam exatamente da época da rainha de Sabá. Descobriram estruturas de pedra e artefatos que comprovam que essa região era um centro global de riqueza e influência. Essas descobertas reforçam a ideia de que o Quebra-Nagast é um registro histórico e não uma coleção de mitos. O texto retrata um reino preparado para proteger os artefatos e verdades mais importantes do mundo quando outras nações falharam em fazê-lo. Se a linhagem sanguínea foi transferida, então as palavras proferidas após a ressurreição não se referiam apenas aos Levant,
mas ao mundo inteiro. Esses pergaminhos contêm um aviso aterrador que a maioria das pessoas nunca teve permissão para ler. O milagre da ressurreição em tradução gay. A maioria das versões ocidentais da Bíblia provém do grego ou do latim, que foram traduzidas para o inglês. Mas a Bíblia etíope usa uma língua antiga chamada gaélica. Algumas pessoas podem considerar essa língua especial por estar muito mais próxima das raízes do mundo em que Jesus viveu. Além da Bíblia etíope, outro livro importante para os estudiosos bíblicos foi o Sinoxário Etíope, que contém relatos de milagres ocorridos após a ressurreição, os quais nunca foram incluídos na versão romana. Uma das diferenças mais marcantes reside em quem Jesus visitou primeiro. Enquanto a Bíblia ocidental afirma que ele apareceu a Maria Madalena, a tradição etíope deixa claro que ele foi primeiro a sua mãe, Maria. Nesses textos, ele compartilha segredos com ela que a estabelecem como uma figura poderosa no mundo espiritual. Ela é vista como alguém que ajuda a construir pontes entre o céu e a terra. Esta versão da história lhe confere um papel muito mais central nos fundamentos da fé e a retrata como parceira na missão, em vez de personagem secundária. Jesus também dedicou esse tempo a ensinar seus seguidores sobre a guerra espiritual e não se limitou a dizer-lhes para serem boas pessoas. Ele lhes deu orações poderosas específicas destinadas a expulsar as trevas e proteger suas almas. Esses textos comprovam que os seres humanos têm muito mais influência sobre o reino espiritual do que geralmente se acredita. Eles devolvem o poder às mãos do indivíduo em vez de a uma instituição. Essas orações de poder eram algo que a Igreja Romana não podia permitir. Mas como esses livros sobreviveram às chamas da história? A fortaleza isolada. A Etiópia sobreviveu porque é essencialmente uma fortaleza feita de montanhas. Enquanto o resto do mundo era conquistado ou pressionado a mudar seus textos religiosos, a Igreja etíope permanecia escondida nas montanhas Siman. Alguns de seus mosteiros, como Debra Demo, só podem ser alcançados escalando uma corda grossa por um penhasco íngreme. Essa proteção geográfica significava que, quando o Império Romano ou, posteriormente, os impérios islâmicos atravessaram a região, essas bibliotecas permaneceram intactas. Eram literalmente ilhas no céu. No século XVI, os jesuítas portugueses chegaram com o objetivo de impor a Bíblia Católica Romana ao povo. Eles queriam reduzir o tamanho dos canhões etíopes ao padrão ocidental. Isso levou a um conflito violento, pois os etíopes se recusaram a entregar seus antigos pergaminhos. Eles vinham copiando à mão esses 81 livros em pergaminho de pele de cabra por mais de 1000 anos. Cada escriba seguia um processo rigoroso para garantir que nenhuma letra fosse alterada. Essa dedicação criou uma ligação direta com o passado que o Ocidente perdeu durante a Idade Média. Hoje, milhares desses manuscritos repousam em bibliotecas escondidas nas ilhas do Lago Tana, ainda não lidos pelo mundo exterior. Dentro desses manuscritos inéditos reside a revelação à qual Joe Rogan aludiu sobre a verdade a respeito do que Jesus disse sobre o fim dos tempos. A versão etíope do fim do mundo é muito diferente das imagens assustadoras que vemos nos filmes ocidentais. Uma das razões é um livro chamado Livro dos Jubileus. Ele fornece um calendário específico que acompanha o tempo em ciclos de 49 anos. Isso altera toda a cronologia de quando a segunda vinda supostamente ocorrerá. Enquanto os ocidentais discutem sobre datas, os textos etíopes sugerem que o fim tem mais a ver com uma renovação espiritual do que com um desastre repentino. É um apocalipse não linear. Isso significa que o mundo passa por períodos de decadência e renascimento em vez de um fim definitivo. Há também o Apocalipse de Pedro, que oferece uma descrição muito mais detalhada do Anticristo. O texto descreve essa figura como alguém que usa tipos específicos de engano que soam surpreendentemente modernos. Nessas conversas pós-ressurreição, Jesus também confirma o destino final dos vigilantes. Esses eram os seres caídos mencionados no livro de Enoque. Ele explica que o julgamento deles é uma parte fundamental da restauração do mundo.
Alguns pesquisadores especulam que a razão pela qual esses detalhes foram removidos da Bíblia Ocidental foi para manter as pessoas na ignorância sobre onde realmente nos encontramos na história. Se nossa linha do tempo for alterada, então nossa compreensão da natureza de Cristo fica fundamentalmente falha. Seria possível que Jesus não fosse um mestre, mas um viajante cósmico? Ciência e a Bíblia Etíope. A Bíblia Etíope descreve a ressurreição não como um simples retorno à vida, mas como um desafio total à ciência. Esses pergaminhos antigos falam de um corpo feito de luz, o que soa notavelmente semelhante ao que os cientistas quânticos estudam hoje quando analisam informações iluminadas. Esses textos aceitavam a ideia de 7 céus e outros mundos muito antes de a teoria das cordas moderna sugerir a existência de múltiplas dimensões. Até mesmo os cânticos tradicionais etíopes, conhecidos como Zema, são considerados baseados em frequências celestiais reveladas por Cristo. Quando os cientistas finalmente utilizaram a datação por carbono nos evangelhos germânicos, ficaram surpresos ao descobrir que esses livros eram muito mais antigos do que os especialistas afirmavam inicialmente. Essa descoberta é o motivo pelo qual tantas pessoas estão se afastando das versões tradicionais da história. Enquanto os 66 livros encontrados em uma Bíblia típica fornecem um resumo da fé, os 81 livros do cânone etíope constituem o manual completo da fé cristã. Essa versão enfatiza fortemente a ideia de que o reino dos céus é um poder que reside dentro de cada um. Essa mudança de perspectiva está provocando um movimento global em direção às raízes africanas originais da fé. A Etiópia está agora no centro das atenções da comunidade que busca a verdade, pois força uma reavaliação completa da história ocidental. Nos foi apresentada apenas uma fração da verdade, e agora o quadro completo está emergindo. Há, porém, uma camada ainda mais controversa nessa história. Alguns pesquisadores especulam que as palavras pós-ressurreição revelam que nosso mundo é uma simulação holográfica ou uma provação espiritual. Nesses pergaminhos antigos, Jesus faz advertências sobre entidades que influenciam os pensamentos humanos e se alimentam do medo. Há também profecias sobre um futuro clarão solar, descrito como uma luz vinda do leste que eventualmente mudará a consciência humana para sempre. Provavelmente é por isso que Joe Rogan sentiu um peso emocional tão grande ao discutir esses assuntos. Parece que a humanidade foi órfã de sua verdadeira herança por agentes que queriam manter esses segredos ocultos. Quer você veja essas palavras como história literal ou como uma metáfora cósmica, sua influência é inegável. Ficamos nos perguntando se a remoção desses 15 livros foi um simples engano ou uma tentativa deliberada de nos impedir de alcançar nosso verdadeiro potencial. Você acha que a Bíblia Etíope contém o projeto original da consciência humana? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Obrigado por assistir.